a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília, através do canal, pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Comunhão. Hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez em nossa casa o Marco Rosa, que ele é trabalhador da FEB e veio nos prestigiar esta noite com a sua palestra A Nossa Cristianização. Tudo bem, Marco? Como você está? Boa noite, Flaviana. Boa noite, queridos amigos da Comunhão Espírita. Muito bem, muito feliz por estar aqui com vocês. Então, antes de passar a palavra novamente ao Marco, nós vamos agora fazer a nossa prece. Eu convido aqueles que se sentirem à vontade em fechar os olhos. Vamos trazer a doce figura de Jesus, nos envolvendo com sua paz, com seu amor. Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, espiritualidade, que aqui se encontra, Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos para falar do Evangelho, para falar da doutrina espírita, e pedimos o auxílio para que nós tenhamos o coração aberto para receber essas reflexões da noite e que com elas nós possamos nos transformar, fazer a nossa reforma íntima, levar o bem a todos os lugares. Pedimos também as bênçãos e as inspirações ao nosso irmão que irá nos falar. E assim, damos início a esta reflexão desta noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Com a palavra, então, nosso irmão Marco Rosa. A palavra Muito é sua. obrigado, Flaviana. Muito obrigado a todos os nossos amigos que nos escutam nessa noite de sábado, começo da noite de sábado, nesses instantes em que estamos vivendo e que o bom Jesus possa nos proteger. Como é importante a live, como é importante nós estarmos reunidos virtualmente, ainda que seja, mantendo a rotina das atividades e dos trabalhos. Por isso temos dito aos nossos irmãos que mantenham a rotina de, nos dias de trabalho nas suas casas espíritas, procurem fazer as atividades, procurem acompanhar as lives, os estudos, para que nós possamos manter a nossa rotina de aprofundamento e de conhecimento da doutrina espírita. Nesta hora tão difícil, isso se torna muito relevante. E nós vemos as pessoas, muitas que nos procuram aqui e acolá, as pessoas buscando explicações, respostas para esses momentos que estamos vivendo. Vemos algumas perguntas, algumas colocações que nós, às vezes, lamentamos porque elas estão distantes das propostas de Kardec. E vamos, à medida que as dificuldades avançam, vamos vendo quão importante é estudar e refletir nas propostas de Allan Kardec, nas propostas colocadas nas obras básicas, no aprofundamento e na reflexão dos ensinamentos de Kardec, para que sirva de ferramenta para nós nestas horas um tanto quanto peculiares, singulares, que nós estamos vivendo na Terra, nesses momentos difíceis, nesses momentos de transição. Há muitas dúvidas no ar, há muitas pessoas com inúmeros questionamentos, com inúmeras tristezas diferentes, muitas lágrimas, muitas vezes as pessoas estão se deixando levar pelo pessimismo, pelo desânimo, se entregando, muitas vezes querendo que as coisas se resolvam de uma maneira muito rápida, se angustiam, ficam com ansiedade, e isso decisivamente não é bom. Nessa hora é preciso nós buscarmos o estudo de Kardec, buscarmos as respostas em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese,
obras póstumas, para que nós possamos ver como pensava o mestre Leonês, considerando que já lá atrás, no século XIX, ele já falava desses tempos, como ele coloca no texto Regeneração da Humanidade em Obras Póstumas, um texto muito profundo, onde ele diz lá nesse texto que haveria um momento, e nós já começávamos naquela hora, o momento em que nós seria acentuada a regeneração, a transição da humanidade. E que essa regeneração ocorreria não pelas mudanças físicas, que seriam moldura para o processo de transição, mas sim pela nossa transformação moral. Seriam mudanças de ordem moral que ocorreriam. E lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no último texto, e é um capítulo que tem o nome de Estranha Moral, lá Kardec vai dizer, nesse capítulo, que as transformações que ocorreriam agora seriam muito rápidas, poucos anos, e de ordem moral, que nos levariam a uma nova postura moral, uma nova forma de pensar e de agir, que exigiria de nós muito denodo para a nossa transformação. Porque quando nós estivéssemos fazendo esta transformação, nós estaríamos alterando a nossa estrutura fluídica, tecendo a nossa túnica nupcial, como disse Jesus. E como está na obra Gênese, Lei dos Fluidos, que na medida que nós vamos nos modificando interiormente, na medida que nós vamos nos modificando moralmente, nós vamos alterando a estrutura fluídica do nosso perispírito, tirando o peso específico dele e permitindo que o nosso perispírito voeje, tenha condições de alçar os páramos celestiais, as regiões mais elevadas. O que coloca em nossas mãos, vejamos que nós já viajamos por quase todas as obras básicas, colocando em nossas mãos a modificação que se faz necessária. Então, nesta hora, nós estamos diante de mudanças profundas dentro de nós, porque nós já viajamos, já fizemos muita coisa, mas agora é a hora da viagem para o nosso interior. E isto nos leva a uma outra reflexão extremamente importante. Nós acompanhamos ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, a evolução do pensamento religioso da humanidade. E nós mesmos participamos desta evolução, ora nesta religião, ora naquela religião, ora nessa filosofia, ora naquela filosofia. O mais importante, não importando qual seja ela, é que nós quase sempre vivemos para as aparências. Procuramos construir religiões e filosofias que fossem muito importantes para a sociedade, que fossem grandiosas, que tivessem grande número de profitentes, de seguidores, que talvez nos dessem fama e poder, que nos desse ascendência sobre as pessoas para um domínio egótico, para um domínio de ordem pessoal, para que eu fosse mais importante do que o outro. Nós caminhamos pelas religiões dessa forma. Acompanhamos de perto a questão da religião católica, particularmente, que procurou ser maior do que as outras. Procurou colocar-se acima das outras. E nós estávamos lá. Ajudamos a construir tudo isso. A fazer que a religião fosse muito grande de forma externa. Que ela tivesse cultos, missas, requiems maravilhosos para que as pessoas não pensassem na profundidade do que estava sendo proposto, não procurassem entender o Evangelho de Jesus da forma necessária. E vamos encontrar, particularmente na Idade Média, as missas para os reis e os nobres, os chamados requiems, que eram composições longas, um Fausto, bastante demoradas,
para que as pessoas não pensassem na essência daquele que partiu ou na essência da morte, visualizando os ensinamentos de Jesus com a realidade. Em suma, construímos e vivemos as religiões para os outros, para a sociedade, para o poder. Não perdemos tempo e não tínhamos tempo para pensar e refletir nas propostas do Evangelho de Jesus. E assim, fomos impondo as religiões para os outros povos, para as outras sociedades. A questão básica era ser maior, impor, implantar, jamais tornar melhor o homem. Percebamos como é diferente esse processo. Entendíamos cristianizar a humanidade pela força das cruzadas, pela força das expoliações, pela força das inquisições, pela força das perseguições, jamais para tornar melhor o homem. As missas, os cultos, sempre eram pensados para que o outro dependesse de mim e que engrandecesse a religião, não se engrandecesse, não crescesse. É óbvio, porque se o homem se engrandecesse, se o homem crescesse, eu já não teria de quem tirar, eu não teria quem dominar, eu não teria quem expoliar para manter a minha riqueza, o meu fausto, a minha comilança, a bebida, o ouro, o poder, o ego. Não teria direito a isso. Nem mesmo as minhas orgias, as quais eu usava para fazer, então, crescer tudo aquilo que eu trazia dentro de mim, de mesmo digno. E assim nós fomos passando o tempo e fomos nos afastando cada vez mais da proposta legítima de Jesus. E nos dias de hoje, nós citamos lá a regeneração da humanidade em obras póstumas, citamos o capítulo 23, Estranha Moral do Evangelho, onde fica bem nítido que a mudança nossa hoje é de ordem moral. As transformações da sociedade são de ordens morais, profundas, íntimas, mudança de postura, de atitude, e esta reflexão é muito importante. Aquilo que eu chamava de cristianização já não é mais o que eu chamo hoje de cristianização. O que eu tenho hoje como proposta pelo Espiritismo é muito diferente. E o espírita precisa refletir sobre isso nos dias de hoje, pensar sobre isso. O que exatamente eu estou fazendo para cristianizar o mundo? O que exatamente eu estou fazendo para que as pessoas vejam em mim alguém que vive as propostas generosas de Jesus? O que exatamente eu estou fazendo para contribuir com Jesus? Ou o que ele espera de mim, enquanto espírita, para a transformação do mundo de hoje? Que tipo de contribuição ele espera de mim, enquanto espírita, hoje, para que eu possa contribuir? Porque, como católico, como evangélico, luterano, ou qualquer outra religião de qualquer naipe, eu já contribuí. Nessas religiões todas, ele já me viu dessa forma. Ele já sabe o que eu fiz e o que eu poderia fazer. Hoje, ele me convida na 10ª hora, como trabalhador da última hora que ele nos convidou e eu aceitei, para estar aqui hoje, nesse momento de dificuldade, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, como espírita, já não mais como católico, não mais como evangélico. E é preciso o espírita despertar para isso, sair da postura atávica do passado, onde eu ouvia a missa, fazia a confissão, tomava a hóstia, ia embora para casa, mas não fazia a mudança diuturna e diária da minha estrutura espiritual, da minha estrutura fluídica, que não chama por juiz, que não tem ninguém cobrando de mim.
Não há mais para mim espírita, que eu já aprendi com o espiritismo, um Deus impiedoso. Já não há mais um Jesus pendurado na cruz, porque eu já despendurei ele da cruz. Ele já caminha comigo. Ele está aqui comigo caminhando. Eu não tenho juiz a não ser a minha própria consciência. Eu sei que eu sou um espírito imortal. E o tribunal da minha consciência é que está esperando que eu tome medida de modificar-me. Eu já não tenho mais plateia, não preciso mais dela. Eu preciso mudar a mim mesmo, na minha intimidade. Por isso que ele me trouxe agora como espírita, para que eu não repita os erros de outrora e eu queira ser o semeador, como da parábola do semeador, aquele que sai para semear em bom terreno, em bom solo, para dar bons frutos. E para isso é necessário que eu entenda a proposta do que é cristianizar. Não é mais impor, não é mais dominar, não é mais usar da força, nem adquirir poder pela religião, mas tão somente se modificar. É imensa a tarefa nossa enquanto cristãos à luz do Espiritismo. Porque se nós fizermos uma reflexão, são aproximadamente 8,6 bilhões de espíritos encarnados. Aproximadamente 23 bilhões de habitantes da Terra, 24 bilhões no total. Então, eu tenho aproximadamente 15,5 bilhões de espíritos desencarnados. Então, eu tenho uma multidão para ser cristianizada. Encarnado na Terra, cristão, eu tenho 2,3 bilhões de espíritos. Aproximadamente 1/3 da Terra. Olha quanta gente eu tenho ainda para falar de Cristo. Quando nós vamos para a Ásia, Jesus é ilustre desconhecido. Quando a gente entra na China, 1,4 bilhões de pessoas, que o cristianismo não diz nada. Quando eu ando pelos países muçulmanos, ou pelos países hindus, ou pelos países materialistas, como a Europa e grande parte da Rússia, a maior parte da Rússia, que é um continente, quando eu ando pela Europa totalmente materialista, eu tenho uma multidão de pessoas que não conhecem o Jesus que eu conheço agora pelo Espiritismo. É preciso nós refletirmos nisso. O Jesus que eles conhecem, ou que aqueles espíritos que estão fora do corpo, em situação difícil, em regiões inferiores, eles não conhecem o Jesus que eu conheço hoje. O Jesus que eu mostrei a eles é um Jesus impositivo, é um Jesus inclemente, um Jesus que matou, roubou, estuprou, um Jesus que matou esperanças, um Jesus totalmente diferente daquele que nós mostramos hoje. É um Jesus muito diferente. Lembro-me que certa vez, em momentos de luta de ordem pessoal muito difíceis, já se vão aí muito mais de 10 anos, 15 anos, me recordo uma vez que um espírito se apresentou a nós, uma mulher que se tornou depois uma amiga que nos acompanhou, nos ajudando, pois nos conhecia profundamente. E ela nos disse, no momento, Púria, não foi esse o Jesus que você me mostrou lá atrás. Nós estávamos falando naquela ocasião sobre o capítulo 5 do Evangelho sobre o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Naquele momento, projetamos uma imagem de Jesus em que ele dispunha as mãos sobre uma mãe com um bebê no colo e falava das aflições, bem-aventurados os aflitos. E ela disse, não foi esse Jesus que você me mostrou. Pois se você tivesse mostrado esse Jesus, eu hoje também o amaria. Mas eu ainda o odeio e te odeio com todas as minhas forças. Nunca mais eu me esqueci.
Depois ela trabalhou comigo essa questão do ódio que se transformou. Hoje ela já está encarnada. Mas eu guardei comigo essa lição, pois usando as vestes de outra religião, eu falei de um Jesus que falava de ódio. Eu pregava o Jesus aqui, depois eu roubava, espoliava, matava, estuprava. E esses espíritos ainda estão lá, esperando a gente ir buscar, que a gente mostre um outro Jesus. E como é que eu vou mostrar esse Jesus? Pois isso mostra que há muito por fazer. Nós precisamos mudar o foco da ação e contribuir para a cristianização do mundo a partir da nossa mudança. Joana de Ângeles diz, Espírito, ela nos diz no livro Celeiro de Bênçãos, que os nossos obsessores, eles não querem saber o que nós pretendemos ser, mas sim eles sabem o que nós somos hoje. Mas à medida que nós vamos caminhando, capítulo 23 do livro dos Médiuns, a obsessão, à medida que nós vamos transformando, eles vão percebendo que nós estamos nos modificando. E nós vamos contribuindo com Jesus para a efetiva e definitiva cristianização do mundo. Por isso, é preciso mudar o foco da nossa ação. Não mais templos suntuosos, não mais grandiosos, mas sim pequenos. Grupos onde nós vamos trabalhando pouco a pouco, grupos que vamos aproveitando as estruturas existentes, como da nossa comunhão, que é um difusor, que é uma estrutura que vai preparando trabalhadores para novas casas, que vai formando gente, né? Uma estrutura que tem vinculação direta com o plano espiritual, que vai se ligando às colônias que estão acima da nossa querida Brasília, e que nós vamos, então, pegando esse ensinamento que ganhamos da comunhão espírita, para nós irmos levando adiante e criando espaços onde as pessoas possam se unir em torno do Evangelho de Jesus. Lá em Viagem Espírita, em 1862, Allan Kardec já falava nas suas viagens pelo interior da França e norte da Espanha, que é uma obra fantástica para aprender sobre o movimento espírita e sobre a sua cristianização. Nós vamos percebendo que Kardec fala dos grupos pequenos, onde nós vamos trabalhando tudo isso. Espaços que permitem às pessoas terem estruturas administrativas onde elas possam fazer a incursão nas suas consciências. Ter o tempo para tratar de si, das suas doenças espirituais, em grupos mediúnicos que vêm de longo tempo, com afinidade espiritual, o feixe de valas, que Allan Kardec fala no livro dos Médiuns. As pessoas vão se conhecendo, o tempo passa, os anos passam, eu estou naquele grupo, eu vou me desenvolvendo, eu vou me afinizando, e vou tendo condições de cuidar de mim, de tratar de mim, das minhas deficiências. Então, eu vou fugindo da ideia de grandes obras e vou entrando pelo caminho da corrigenda minha, investindo na minha modificação de ordem espiritual. Porque na questão 800 do Livro dos Espíritos, os espíritos, a equipe do Espírito da Verdade dizem que se o Espiritismo conseguir que nós corrijamos um único defeito em uma única criatura, já terá valido a pena. Olha como os objetivos do Espírito da Verdade eram pequenos e nós queremos mudar o mundo. Quando Jesus pede em O Livro dos Espíritos que nós modifiquemos a nós, façamos o investimento, como diz Joana de Ângeles, na nossa mudança, porque se nós corrigirmos o único defeito de forma definitiva, já terá valido a pena. Como diz lá em Bons Espíritos, um texto maravilhoso de Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece seu verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar suas más tendências, as suas más inclinações, esforços. É preciso, quando eu estudo Kardec, e lá eu vou encontrando as respostas todas,
Não há necessidade de eu buscar a resposta sobre a transição, porque está lá. Eu citei o texto, Regeneração da Humanidade, eu já dizia tudo isso que está sendo dito aqui, acolá, eu vejo as pessoas indo no YouTube, o fulano falou, a fulana falou, você viu o que a pessoa falou? Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu vi lá em Allan Kardec. Allan Kardec não está superado, na verdade, ele não foi alcançado, nós não chegamos nele ainda. Então, quando eu me devoto ao estudo, a pegar o item, a palavra, a procurar no dicionário o significado, a entender a gramática, que isso é estudo, eu vou aos poucos entendendo as propostas sólidas de Kardec, do Espírito da Verdade e de Jesus. Eu vou entendendo que eu tenho que fazer esforço para domar as minhas más tendências. Lá no capítulo 17, ele começa: amai os vossos inimigos. E coloca Jesus ao longo do texto de Mateus o esforço que nós temos que fazer, esforço, meta, as várias encarnações, mas é preciso caminhar com segurança, não sair querendo com ansiedade se transformar da noite para o dia. Me disse certa vez o querido Raul Teixeira, nosso amigo médio, espírita carioca, de todos nós, num momento difícil, ele me disse: Marco, não há como você querer transformar numa encarnação séculos de iniquidade e erro. Não faz sentido. Você se ansiar, se angustiar e deixar de fazer o que precisa ser feito a cada dia, de pouquinho, devagarzinho, meu amigo. Vá devagar. Tenha paciência consigo. Tenha amor por si mesmo. Tenha auto-perdão por você. Se ame para que você possa se superar a pouco e pouco, com atenção às pequenas coisas, para que eu possa aos poucos me cristianizar, porque Jesus não pediu que nós fizéssemos isso. Quando ele encontra, como está em João, o doutor da lei Nicodemos: é preciso nascer de novo, tu és doutor da lei, ainda não sabes disso. Ele estava legando para nós uma lição profundíssima. O Espírito sopra e não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, na linguagem poética de João. Eu não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou, mas eu tenho o erro dos tempos para me modificar. Mas é definitiva a minha modificação. E quando eu entendo isso, eu vou entendendo a fala muito forte do Espírito Emmanuel na obra Fonte Viva, na lição 47, quando ele nos propõe o trabalho de autolibertação, que é, em suma, nossa cristianização. Quando Paulo diz na primeira epístola a Timóteo que nada trouxemos para esse mundo e nada dele vamos levar. É manifesto que nada dele vamos levar. Então ele propõe Paulo de Tarso, baseada na sua experiência no deserto. Paulo de Tarso nos propõe que nós encontremos o nosso deserto. Todos nós, ao longo da vida, caminhamos sozinhos. E na medida que nós vamos entendendo isso, que nós temos aqueles que nós amamos, aqueles que nós convivemos, mas nós temos que ter o nosso momento de silêncio e de solidão. O nosso tempo. E nós vamos chegar no nosso Calvário sozinho. A cruz nós vamos levando sozinho. E é preciso, então, eu iniciar um curso de autolibertação, como propõe o Espírito Emmanuel, onde eu vou devagarinho resignando-me a viver comigo mesmo, entendendo que cada um de nós está em solidão consigo mesmo, a seu modo, e dessa forma adquirindo a ciência da autossuperação. Nós vamos aos poucos analisando o nosso dia a dia, como diz o Espírito Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos.
Aos poucos eu vou trabalhando como se superar, como ir deixando as coisas para trás, me libertando. E ao passo que eu me encarcerei na minha prisão, eu me torno meu libertador. Como diz a psicóloga americana Edith Weger, na obra muito bonita, muito sensível, A Bailarina de Auschwitz. Enquanto estive presa em Auschwitz, eu aprendi a libertar-me de mim mesmo. Eu estava encarcerada por mim pelo medo, mas fui aprendendo que somente eu me libertaria de mim mesmo. Eu tinha as chaves da minha prisão. À medida que eu me mantenho no passado, à medida que eu mantenho presa nas coisas do ontem, nos erros ou nas vitórias, me alimentando daquilo que faz parte da minha sombra, que vai ficando para trás, eu impeço que a minha luz avance e eu vou aos poucos me libertando dia a dia, tecendo a minha túnica nupcial. Pouco a pouco, eu vou aprendendo que tem coisas, como diz Emmanuel, que não são adequadas para mim. Vou me tornando arrogante, deixo a simpatia do lado. Será que eu não posso ser mais simpático? Né? Será que eu não posso entender que a minha dor não é maior que a dor do outro? Por que eu preciso chegar para as pessoas e falar só de mim? Eu não escuto o outro, deixo de fazer a caridade. Sempre o meu problema é maior que o do outro. Sempre a minha dor é maior que do meu marido, que do meu filho. Ah, eu sou infeliz. Eu queria tanto isso. Eu não vou levar nada daqui. E de repente eu estou cheio de coisa que vai ficar. E o tempo vai passando, o término da encarnação vai chegando, e eu ainda estou cheio de coisa. Eu não consigo romper as amarras que me prendem à terra. Ah, depois eu vou fazer. Depois eu vou me libertar. E aí a minha dor é maior. Os meus problemas são maiores. E nunca o dia é bom para mim. Mas eu estou encarnado. Eu estou de braço com Jesus. Eu tenho tudo o que eu preciso e um pouco mais. Mas o dia ainda não está bom para mim. E a mensagem que eu vou passando para as pessoas que me cercam, embora elas não falem, olha, é espírita, acredita na reencarnação, mas é suvina que só vendo. Não ajuda nem os filhos. Não se liberta das coisas pelos filhos, ou pela obra de caridade, ou por aquilo. Ainda quer manter o poder. Já saiu da instituição que pertence, se aposentou, e está lá que nem mosca na sopa, rodeando, para dar palpite, para manter essa instituição, e a gente vai vendo os zumbis, os walking deads das instituições, da política, que não largam um osso nunca. Ficam se segurando, dando palpite, não deixam os mais novos assumir, para tocar o braço, transformar, modificar. Eles não se renovam e não deixam que os outros se renovam. E Emmanuel diz, o melindre pessoal, não pode falar nada para a pessoa, você viu? Ela me agrediu. Ela falou para mim. A pessoa não falou nada, fez um comentário. E a pessoa veste a carapuça até os pés. Falou para mim. Ela não gosta de mim, eu sabia que ela não gostava de mim. Essa pessoa, e isso é dentro do centro espírita, é dentro do grupo mediúnico, é um tal de melindre para todo lado, pode falar nada, corrigir nada, fazer nenhuma correção nos rumos do trabalho. Ah, eu tenho 50 anos. E continua melindroso. E diz que é cristão. Diz que é espírita cristão. Mas está igualzinho quando era católico. Porque não faz o trabalho de mudança. De entender que o companheiro dirigente está fazendo uma proposta de reflexão, de correção do rumo, até para melhoria
da postura mediúnica da pessoa, para que o trabalho tenha maior eficiência e eficácia. E aí nós vamos vendo que o espiritismo está começando a patinar. Porque fica com essas pessoas, dependente de idade, que vão se fixando, trocar o altar pelo centro espírita, a hóstia pelo passe, o padre pelo expositor, pelo médium, mas ela é atavicamente presa no passado, no milímetro, porque tudo é dito para ela, porque ela não quer mudar. Porque se ela fizer essa leitura diária das obras de Emmanuel, do Evangelho, a reflexão, ela estaria mais humilde, estaria aceitando mais. Eu preciso modificar, eu preciso aprender. Eu não precisaria os outros dizer que ela precisa mudar. E ela vai guardando aquela ofensa registrada, que se torna um peso inútil ao coração, vai acumulando os remorsos, amargo, ressentimento. E isso também a pessoa acaba levando com ela para o outro lado. E ela acaba deixando tanta coisa boa que ela poderia estar carregando, ela deixa para trás. Porque ela está presa, ela não faz o esforço de autossuperação, de cristianização. Muitas pessoas guardam um sarcasmo, um insulto e acabam levando isso aí. Então, Emmanuel propõe a cada manhã, faça o evangelho, faça a sua oração, desanuvia a sua mente, se alivia, vai acertando as suas contas, vai tomando a decisão de se libertar de tantas coisas, de ter que dar satisfação para todo mundo, para a sociedade, de tudo aquilo que você faz, de ter que dizer para as pessoas tudo aquilo que você está fazendo. Eu costumo dizer que as pessoas, na hora que eu tenho que pagar a conta, não aparece ninguém para pagar minha conta. Mas na hora de dar palpite na minha vida, está cheio, lotado, para cobrar conduta, postura de mim, está cheio, eu não dou mais bola. Porque eu me pergunto para a minha consciência, escuta, como é que eu estou? Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso. Eu vou me libertando dessas amarras de ter que dar satisfação, de ter que cumprir com determinadas normas que a sociedade quer nos impor, com determinadas posturas infantis e imaturas que hoje estão aí por conta de intolerâncias que vão sendo criadas e os espíritas estão entrando nesse grupo, de querer que as pessoas pensem como eu. A pessoa não é obrigada a pensar como eu, mas ela é obrigada a me respeitar. Ela é obrigada a aceitar o que eu penso. Até onde eu quero ir. Onde eu permita que ela vá. Porque eu já tenho noção do meu dever, como diz o Espírito Lázaro, naquela que eu considero a mais ampla mensagem em termos espiritual do Evangelho, o dever do Espírito Lázaro. Porque o dever, eu tenho que ter o dever comigo, com a minha consciência, diz o Espírito Lázaro. A minha consciência não precisa de aplausos e nem de dedos para apontar para mim. Porque hoje nós vivemos num mundo que as pessoas se acham no direito de criticar, de falar, de dizer, eu não concordo com você, eu vou te bloquear. Bloqueia. Fique à vontade. Meu círculo de amigos tem que ser restrito. Eu tenho que trazer para o meu círculo de amigos pessoas psicologicamente maduras, pessoas que saibam ouvir uma contradita, uma divergência, com fraternidade, com amizade, porque o Cristo divergia, se posicionava. Ele conversava, falava, se posicionava, mas ouvia. Então eu vou me cristianizando na medida, como diz Lázaro, em que eu aceito que a minha intimidade, na minha consciência, sou eu que sou responsável por aquilo que eu estou pensando, por aquilo que eu estou agindo. Ele diz que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Eu vou tendo o dever de me modificar, de seguir só, como diz o Espírito Emmanuel, como diz Paulo na Espírito aos Timóteos, eu vou seguindo só na vida, porque eu preciso modificar-me, eu preciso alterar tudo isso aí. À medida que eu vou me livrando disso tudo, à medida que eu vou entendendo as propostas de Jesus pela reflexão, pelo estudo espírita, pelo estudo de Kardec, nunca foi tão importante estudar Kardec.
selecionar as obras que eu estudo, não ficar querendo ler tudo que vai chegar na minha mão. Mas eu já tenho Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Divaldo, Joana, Amélia Rodrigues, Dona Ivone, Raul Teixeira, Espírito Camilo. Eu já tenho uma profusão de boas obras que vão me dando a oportunidade de estudar, de aprofundar Kardec e, principalmente, trabalhar na seara espírita. É um processo difícil que nós estamos vivendo, mas é preciso agora nós intensificarmos tudo isso, pois nós estamos de passagem. E o Cristo conta conosco. O Cristo, nessa hora, nos preparou para nós estarmos aqui. Então, eu vou estudando, eu vou trabalhando, procuro psicólogo para o meu apoio, para esse processo de desamarrar. Eu vou aprendendo nos relacionamentos com a família, com os filhos, a colocar equilíbrio nesse relacionamento, a não querer tomar conta de tudo, a querer saber exatamente quando que eu tenho que dar os limites a mim, para que eu possa cuidar de mim, para que eu possa ter sanidade, para apoiar os meus amigos. E vou trazendo as virtudes cristãs para dentro de mim. Vou tentando entender a questão do dever, da paciência, né? Das aflições, daquilo que eu sofro. Não achar que eu sou alguém que Deus escolheu para sofrer. Não se revoltando. Essa semana eu vi um companheiro espírita fazendo um comentário na internet, tanto quanto revoltado com Jesus, pelo que está acontecendo agora. Meu Deus! A gente já sabia que isso ia acontecer. Nós já sabemos. Ele nos convidou, devido aos nossos débitos do passado, para nós sermos os trabalhadores da última hora. Quem disse que a Terra é uma ilha da fantasia, como diz o Espírito Bezerra de Menezes? Não é uma ilha de fantasia. É um planeta de provas e expiações. Se eu estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vi no capítulo 3 o que é um planeta de provas e expiação. Então eu já sei que eu estou aqui porque eu sou um espírito inferior. Se eu estudei o Livro dos Espíritos, eu já sei que tem a classe dos espíritos, de 1 a 10, de 1 mais evoluído até a 10ª. Eu já sei que eu estou mais para 9, 10ª, do que para a primeira, para a segunda. E que é bom eu estar encarnado agora. E eu aceitei. Portanto, eu tenho um momento de trabalho, de dor, de doença, de perda. Então, eu vou aprendendo a perder. Entes queridos que partem, entes queridos que ficam doentes, relacionamentos que são desfeitos, filhos que não são aquilo que a gente esperava, mas eu continuo apoiando meu filho. Ah, mas a sociedade não admite isso que o meu filho fez. Mas eu sou pai, eu sou mãe, eu perdoo, acolho o meu filho, o meu neto doente, o meu filho doente, abraço-o e caminho com ele, porque ele é o próximo mais próximo. Isto é cristianizar. E as pessoas começam a ver o exemplo não naquilo que eu falo, mas naquilo que eu faço. E eu vou dando testemunho, porque eu carrego a minha cruz de testemunhos, com lágrimas nos olhos, mas com silêncio, sem revolta com Jesus. E quando as pessoas disserem para mim, está muito difícil, Deus é injusto, eu digo, não. O Espiritismo já me ensinou que a hora é agora e que eu estou aqui, porque são difíceis esses tempos, porque eram difíceis aqueles tempos de outrora. Eram tempos difíceis, que Jesus veio para falar a um povo psicologicamente sofrido, como nós somos hoje. Nós não somos diferentes. Eles vieram para falar a nós. Jesus veio para consolar os corações daquele povo, que vinha de 1000 anos de sofrimento e lutas.
Um povo marcado pela dor, um povo marcado pela tristeza, um povo que não tinha direitos, mas que pela primeira vez ouviu alguém falar de amor. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, disse Jesus. Era a hora mais áspera para aqueles espíritos. E passados 2000 anos, eis que nós estamos de novo diante do mesmo momento psicológico, de muita dor. Mas, lá outrora, quando nós saímos daqueles tempos, nós construímos templos suntuosos, nos vestimos de ouro e púrpura, não entendemos o caminho à proposta. O seráfico de Assis, na Úmbria, nos ofereceu o exemplo e tentou construir a igreja verdadeira. Deixou-nos o exemplo. E hoje, pelo Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, eis que de novo o Mestre vem buscar-nos na 11ª hora. Nós já sabíamos que era a hora agora de nós resgatarmos todos aqueles débitos. Portanto, não é momento para esmorecer, porque eram difíceis aqueles tempos. Pedro chorou quando negou Jesus, mas caminhou com o espinho cravado no seu coração. Paulo matou em nome de Jesus, de Deus, e caminhou depois até ser decapitado na Via Ápia, em nome de Jesus. Carregou na solidão do deserto tudo aquilo que ele trazia. Maria de Magdala chorou sozinha nas noites, abandonada por todos, até pelos apóstolos, mas caminhou segura do amor e da confiança em Jesus. Inenarráveis eram as noites de Maria de Magdala. Emocionante era ver as suas lágrimas, pungentes, rolando pelas suas faces esperançosas, nas noites sem fim que não se acabavam, marcada pela dor do abandono e pela solidão. Nenhum homem mais procurava o seu corpo, mas também nenhuma alma procurava a sua. E ela se via deserta, abandonada, solitária. E na tristeza das noites, ela encontrava Jesus. Saiu caminhando sozinha, quando identificou a marca da lepra no seu seio. E caminhou pelas noites sem fim, até chegar a Éfeso, onde lá estava Maria, a mãe amorosa, que ela sabia que iria acolhê-la, pois o seu corpo já não tinha mais nada a oferecer, a não ser o corpo pútrido, comido pela lepra. Ela optara pela sua cristianização. O seu corpo serviu aos homens durante 7 encarnações. Mas naquela ela encontrou Jesus e tomou a heróica decisão de servir por muitas noites, por muitos dias. Tratou de leprosos, sacrificando a sua juventude e sua vida
para falar de Jesus àqueles corações. Com o corpo putrefato, já não tinha mais o que fazer. Procurou os braços de Maria e nos braços dela pediu perdão a Jesus por todo o mal que houvera feito no passado. E Maria, então, numa cena inesquecível, pediu ao seu filho querido que amparasse aquela alma que entregava agora o seu corpo putrefato para a terra de onde veio. Jesus então se apresenta e diz a Maria: venha, filha querida da alma, ainda hoje pedirei ao Pai por ti. E Maria, emocionada, vê quando Maria de Magdala parte, cristianizada, transformada, por ter tomado a decisão efetiva de modificar-se na sua intimidade. Nós somos as Marias de Magdala de hoje. Nós somos os Paulo de Tarso de hoje. Nós somos o Pedro de hoje. Jesus nos convida e nos convoca para a grande obra de cristianização do mundo. E Ele espera de nós, a despeito do que nós fomos até agora, o que Ele espera de nós é a nossa entrega para o trabalho redentor no processo de libertação e de superação de nós mesmos. Cristianizemo-nos, meus queridos irmãos e irmãs, pois o que Jesus espera de nós é que os nossos braços curem, que nossas mãos semeiem, que nossas pernas caminhem por Ele, e que nas nossas bocas falem por Ele. Ele não pergunta o que nós podemos fazer. Ele já sabe o que nós fizemos, o que nós podemos fazer. Ele só espera que nós decidamos por fazer. Bem-aventurados somos nós, que o peregrino Senhor da cruz seja conosco sempre. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Muita paz no coração de todos nós. Olá, obrigada, Marcos, pela sua reflexão, que realmente nós possamos nos cristianizar, né, através da nossa autotransformação, e não nos esqueçamos, né, desse compromisso que nós temos com Cristo, de transformar a nós mesmos e ao mundo à nossa volta através das nossas ações. E agora, agradecemos então ao Marcos, e eu vou pedir para você fazer a nossa prece final, tudo bem? Ok. Vamos lá então. Vamos com o coração em festa, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, a nosso Senhor Jesus Cristo, pela oferta do trabalho na noite de hoje, pela ensancha do nosso encontro, ainda que virtual, agradecendo pelo dia que nos acolheu e nos permitiu viver emoções e sentimentos e nos trazer até aqui. E rogar-te, Senhor de nossa vida, que tu possas nos acompanhar agora, no encontro com os nossos familiares, para a festa do amor no lar, pela festa do amor em nossas vidas. Que nos acolha na noite, quando nós nos apresentarmos para o descanso. Que tu possas estar conosco, Jesus, mas
amanhã, quando a sinfonia dos pássaros, quando eles nos despertar para mais um dia, Jesus, que nós nos coloquemos de pé. Quando a luz do sol penetrar a janela do nosso quarto, nos avisando que é mais uma jornada, que nós possamos rogar graças a Ti por estar no corpo físico e que Tu possa seguir conosco na alegria da vida, na busca eterna que temos, e com muita gratidão a Ti, Senhor, possamos caminhar com muita paz. Seja conosco, peregrino Senhor da cruz, despeça-nos felizes e contentes, que fiquemos nós com muita paz e que Deus nos acompanhe sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada a todos. Um abraço grande. Marco, um abraço grande a você também. Mas outra hora nós vamos nos encontrar. Fiquemos em Deus. Muita paz. Muita paz. Se Deus quiser. Até mais. Até mais.